Manchester City, o caminho para consagração, né? O Manchester City é um time que nessa temporada teve algumas entradas muito interessantes no seu time aí, né? Na sua equipe, no seu plantel. Principalmente o Haaland, obviamente, né? O centroavante aí, todos conhecem. O Akanji, zagueiro que veio do próprio Borussia Dortmund, ninguém nunca Os imaginou que ele dois fosse... vieram, né? Como é que é? O Haaland também veio do Ah, Dortmund, a dupla do é Dortmund. verdade, é verdade. Mas o Akanji ninguém nunca imaginava, né? Que poderia dar esse salto na carreira, e tá bem, inclusive. Veio o Calvin Cara, o Phillips, que... Akanji é uma das coisas mais chocantes dessa temporada inteira, na minha opinião. Uhum. O, Bizarro. o Se Calvin... quem dissesse lá no começo, eu ia dizer que era maluco. O Calvin Phillips, que veio por 50 milhões e ninguém nem lembra, né? Ele praticamente não joga. E também outros jogadores que acabaram participando menos aqui, mesmo que tenham também estado no plantel, como o Sérgio Gomes, o Máximo Perrone e o Stefan Ortega. Mas também tem O ele, né? Ortega é o goleiro das Copichas. Aham. O Julian Álvares. Julian Álvares também veio aí, né? Aqui aparece fim de empréstimo no Transfer Market, mas é porque ele foi contratado ao River Plate e ficou mais um tempinho lá por empréstimo, né? Mas já tinha sido comprado antes. E cara, no meio da temporada, o Manchester City perde o nosso querido João Cancelo, né? Perde porque quis, né? Deixou ele sair para o Borussia, para o Bayern de Munique emprestado. Ele que era um cara que vinha sendo muito importante nos últimos anos. Aliás, jogando absurdos, né? A ponto do Yuri virar o maior fã do Cancelo no planeta, até mais do que a mãe do próprio Saudades. Cancelo. E, cara, uma coisa muito curiosa, né, o Yuri, desse caminho do City pro título, é que o Guardiola chegou a falar, lá pro meio da temporada, não me importam a Premier League ou a Copa da Liga Inglesa. Nós não podemos vencer. Já ganhamos muito, portanto não é um problema. O bicho chegou a jogar a toalha, meu irmão. O bicho chegou a jogar a toalha, né? Nine Games. Mind Games. E o curioso é que, tipo assim, a má fase, né, do Manchester City foi tipo 2 derrotas seguidas. Queria que o Tottenham tivesse esse tipo de má fase, velho. Foi o momento mais complicadinho do City na temporada, quando eles foram eliminados da Copa da Liga Inglesa para o Southampton e logo depois perderam o clássico para o Manchester United na Premier League. E ali, nossa, mas o City está... É porque assim, nessa época o Guardiola também chegou a falar que os jogadores tinham perdido o brilho. Ele falou que os jogadores estavam acomodados, uma parada assim. Eu não sei se ele falou exatamente com essas palavras, mas ele deu a entender que os jogadores do City tinham perdido brilho, tinham perdido tesão em competir, porque já tinham ganhado muitas vezes a Premier League e tal. Sendo que os caras tropeçaram 2 vezes. Sendo que uma delas foi na Premier League, a outra tinha sido na Copa da Liga. Pra você ver como o nível de exigência lá no City, cara. É por isso que eu acho que nunca um jogador como o Neymar, apesar de ser super talentoso, mais talentoso do que qualquer um que tá lá no City, ele não daria certo, porque o nível de exigência no City é surreal. Tipo assim, é nível assim, que você tem que estar focado, concentrado, com seu corpo assim talhado para competir semana a semana, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. É um bagulho muito altíssimo sarrafo lá. Uhum. E o Guardiola chegou a falar nessa época que, tipo, estamos fora da Copa da Liga, não importa, o problema é não desempenhar como somos. Ele tava criticando a forma de jogar da equipe e não os resultados em si, né? E uma coisa também que aconteceu no meio da temporada do Manchester City, que deu uma balada lá, foi que eles receberam aí mais de 100 acusações da Premier League por infrações financeiras, né? Esse caso ainda não foi solucionado, né? E o Guardiola deu umas declarações bem fortes na época. Ele tava dizendo que ele tem plena convicção de que são inocentes, né? O tempo vai dizer o que vai acontecer e tal. Vamos ver o que a Premier League vai decidir. E se tiver. Olha só. Ele chegou a dizer que, tipo, não, se o City for rebaixado como punição, vamos pra segunda divisão sem problemas. Já estivemos lá antes. Engraçado achei que o Guardiola tem muita lábia, né, cara? Ele fala assim: chamaremos de volta o Paul Dickoff e o Mike Summerby. Falando dos caras que era da época que o City era pobre e tal. Tipo, eu acho que essa coletiva dele foi muito boa. Porque ele, assim, ele blindou os jogadores, Uhum. tá ligado? Ele blindou a galera. Ele passou segurança e falou: não vou sair daqui, irmão. A gente vai ser rebaixado, beleza. Eu vou estar lá com o clube na Championship, na Football League, seja lá onde o City vai parar. Acho que o Guardiola sempre manda bem nesse tipo de coisa, né, cara? Ele é um gênio, não só pelo que ele faz no campo, mas por essa capacidade que ele tem de ir numa coletiva e conseguir ao mesmo. Ele blinda os jogadores, mas ao mesmo tempo ele dá umas cutucadinhas pra manter os caras alerta, pra dizer: aqui não é assim não é porque você já ganhou coisa pra cacete que você tá com lugar cativo no time, etc e tal. Ele consegue fazer todos os jogadores da equipe se sentirem importantes e os melhores jogadores não se sentirem intocáveis. Porque assim, vale lembrar, o De Bruyne tá comendo a bola agora e todo mundo tá vendo como o De Bruyne tá numa fase absurda, mas o De Bruyne já foi banco nessa temporada porque ele tava numa fase ruim.
Ele chegou a ser banco em jogo contra Tottenham, chegou a ser banco em jogo contra Chelsea, chegou a pegar uma sequência ruim na temporada. E aí, cara, só o Guardiola pra fazer esse tipo de coisa, cara. É por isso que ele é tão especial. Porque a maioria dos técnicos, que ele faz isso, ele perde o cara, perde o vestiário, começa a ter treta, começa a ter confusão. Mas ele não, ele é simplesmente, sim. É por isso que todo mundo fala, o City do Guardiola. O Guardiola vai ganhar a tríplice coroa. Porque assim, ele é o clube, tá ligado? É como se fosse o Guardiola Futebol Clube. E desde a derrota pro Tottenham no dia 5 de fevereiro, que foi a última do City na temporada, né, eles não perderam mais, só que naquela época foi um momento ali que talvez as pessoas estavam mais confiantes no título do Arsenal, porque o Arsenal chegou a abrir 5 pontos de vantagem na Premier League, né? E a recuperação do City veio justamente com um confronto direto, né? Quando venceu por 3-1 o Arsenal em pleno Emirates. E esse período que foi muito complexo, porque eu lembro que eu tava assim, não, finalmente aceitei, o Arsenal vai ser campeão. Aí o City ganhou do Arsenal, eu falei, putz, deu pra ver muito claramente a diferença entre as equipes. Já era, o City vai ser campeão. Só que daí na temporada, na rodada seguinte, acho que foi direto na rodada seguinte, né? Exatamente. Eles empatam com o Nottingham Forest, que nessa época tava lá enterrado na zona de rebaixamento. Se para até lanterna, não lembro exatamente, mas se não era lanterna, tava ali nos últimos 3, né? Então eles empatam com o Nottingham Forest e tipo assim, perdem pontos logo depois de ganhar o confronto direto contra o Arsenal, né? E aí perderam. Aí tem esse empate contra o Leipzig na Champions, que é logo depois do jogo contra o Forest, que é um jogo que o Guardiola ele não faz nenhuma substituição. Aí era uma época que começaram a dizer, o Guardiola tá de saco cheio, o Guardiola não aguenta mais, não sei o que, já tá com a cabeça em outros cantos. Foi uma época bem esquisita do City. Uhum. E chegou-se até a comentar que talvez o Haaland pudesse ser um problema. O Haaland, será que é um problema no Manchester City? Porque alguns falavam, né, que ele pegava muito pouco na bola, que ele não se movimentava muito, que ele ficava lá paradão e que isso, se o time não conseguia criar a chance clara para ele, não participava do jogo. Então a discussão era muito focada nisso. Né? Alguns estavam achando que poderia ser o Haaland, que era uma peça que não estava casando com o estilo de jogo da equipe, né? O que depois se mostrou completamente um argumento completamente enganatório aí, quando o City acabou dando uma engrenada monstra, e talvez essa vitória que tenha sido um ponto de inflexão na temporada, quando o City mete 7-0 pra cima do RB Leipzig, com o Haaland brocando simplesmente 5 vezes. Aí não teria um cara de tacho que ao final desse jogo poderia dizer que o Haaland era um problema pra alguém, né? Isso aí meio que deu uma A crise nesse jogo era... porque o Guardiola tirou o Haaland e ele ia bater o recorde, né? Porque ele tinha feito 5 gols, poderia ter feito 6, né? O Guardiola ele recebeu um WhatsApp do Messi, fala, tira ele. Tira este norueguês agora, seu careca. Ele tirou ela. Exatamente. E aí começou essa fase do rolo compressor, e a gente tem algumas vitórias graúdas sobre times graúdos aqui, né? Por exemplo, o Manchester City meteu 4-0 no Chelsea, meteu 6-3 no Manchester United, 4-1 no Liverpool, 4-1 no Arsenal, 3-0 no Bayern, 4-0 no Real Madrid, caiu no Etihad, o Citão não perdoa. Né? E também a gente tem aí, cara, no final das contas, o próprio Haaland fazendo uma primeira temporada dos sonhos, né? 36 gols na Premier League, já é o recorde de gols histórico na história da competição aí na fase moderna, campeão da Premier League, recorde de gols em uma temporada para um jogador que atua na Inglaterra, né? Estão com 52 gols já, e por enquanto artilheiro da Champions... Não é por enquanto, não tem como ninguém tirar a artilharia dele mais, né, creio eu. Então já é artilheiro da Champions League também. Então, cara, assim, o que falta pro Haaland, né? E ele tá com apenas 22 anos. Possivelmente vai depender do que acontecer na Champions aí. Até um papo de bola de ouro pode se pensar, né? A gente não sabe o que vai acontecer aí. Mas, cara, é uma temporada absurda, né, Yuri? Eu queria que tu comentasse um pouquinho dessa mudança aí do City que parecia que não ia ser campeão da Premier League, com o Guardiola metendo uns mind games, com o Haaland sendo um problema, com o City tropeçando mais uma vez pro poderoso Totão na massa, né? Naquele momento ali. Virou crise. É bizarro, né, cara? O Guardiola montou um time histórico do City que lá na frente, quando a gente for falar, a gente vai dizer, pô, mas aquele time do City tremia pro Tottenham. Tremia pro o Tottenham, que passou, na mesma temporada que passou vergonha praticamente a temporada toda, fazia o City tremer. Mas enfim, cara, e aí tudo que aconteceu depois com os caras engatando nesse segundo semestre aí de forma incrível. Tem até uma frase, né? Quem é que falou? O Manchester City na segunda metade da temporada. Na real falaram isso do Gundogan, mas vale também pro City, né? Como é que é a frase? Tu sabe ainda? Tu lembra, né? É que falam do Gundogan, né, que na reta final da temporada ele faz muito mais gols e tal, ele melhora muito o desempenho dele. Uhum. Isso é verdade, toda temporada é isso. E o próprio City fez isso também, né? Então comenta um pouquinho pra gente um panorama geral e Manchester City campeão da Premier League. Como eu falei, eu disse que não considerava vexame do Arsenal, não considerava pipocada do Arsenal, justamente por causa do que é
essa equipe do Manchester City, né, cara? Que é um time histórico. Eu acho que, cara, às vezes eu acho que muita gente ainda não tem noção do que é esse time do City. É tipo o United do Ferguson, tá ligado? Que as pessoas só viram o tamanho daquela bagaça quando o Ferguson se aposentou, aí não tinha mais. Mas esse time do City, cara, é um bagulho, assim, bizarro, cara. É bizarro o que os caras fazem. E não é uma vez, cara, o Guardiola, ele tem 5 ou 6 séries de mais de 11 vitórias seguidas pelo City. Na Premier League, não é na temporada, é na Premier League. É bizarro o que esse cara faz, velho. A facilidade que ele tem pra engatar, assim, 2, 3 meses de vitórias seguidas no campeonato mais difícil do mundo, que pra ele já virou festa, né? É uma coisa, assim, que acho que a gente ainda não tem como mensurar o que é que o Guardiola tá fazendo, cara. A gente só vai realmente saber quando ele parar, quando ele sair do City. A gente tem que ver como é que vai ser o City depois do Guardiola. Porque, por exemplo, a gente viu o Klopp fazer um trabalho incrível no Liverpool, especialmente aquele Liverpool da temporada 19 e 20, que fez 99 pontos, né? Era um Liverpool absurdo que chegou a meter 18 vitórias seguidas na Premier League. Mas assim, foi papo de 1 ou 2 temporadas que o Liverpool meteu esse nível altíssimo, né? Mas o City não, cara. O City é toda temporada, cara. Toda temporada. Cara, o City, do Guardiola, eles poderiam ser ex-campeões seguidos da Premier League se não fosse o Liverpool do Klopp. Porque o Liverpool do Klopp ganha 19 e 20 e as outras 5, quem ganha é o time do Guardiola. Os caras poderiam ser exa na Premier League. Pra vocês terem uma noção, assim, vocês estão ligados. Em toda a história do campeonato inglês, e eu não tô contando só a era Premier League, eu tô contando a era do Cocinho Cornão também. Nunca um time conseguiu fazer isso, de ganhar 6 campeonatos seguidos na Inglaterra, pra você ver o nível da baixaria lá, como é competitivo o negócio. E o Guardiola poderia ter feito isso, ele ficou perto de fazer isso. Não fez porque surgiu o time do Klopp ali, um trabalho absurdo também. Então, eu acho que é um nível, cara, de ser histórico, de ser regular, de ser constante, de ter vários jogadores em alto nível, né? Numa fase bizarra. Todos esses jogadores do City, você vê Bernardo Silva jogando pra caralho, De Bruyne jogando pra caralho, Mahrez, Haaland, Gundogan, Rodri, Walker, Rúben Dias, Stones, fora o que ele faz com os jogadores, né? Porque assim, você pega um cara que era zagueiro e fala, irmão, tu vai jogar de volante. E quando tu tiver com a bola, tu é volante, tu vai pro ataque, tu se manda, tu faz o que tu quer. E aí sem bola, tu volta pra zaga, beleza? E o cara faz e dá certo. Ele pega o Akanji, que era um jogador completamente desacreditado, sem confiança nenhuma de ninguém. Talvez só a família dele confiava no futebol dele na Índia. E ele transforma o cara numa muralha, uma fortaleza. O Akanji virou uma fortaleza na defesa do Manchester City. O Ake, mesma coisa, o cara chega como zagueiro jovem, vinha bem no Bournemouth. Desloca o cara para lateral esquerda e o cara faz uma temporada absurda. Então, cara, não dá para mensurar o que o Guardiola faz. Não dá para ter noção ainda do que esse cara é bizarro. O Guardiola, ele é o Pelé dos técnicos, né? Recentemente a palavra Pelé entrou para o dicionário, é muito bacana, e a gente pode usar com propriedade. O Guardiola, ele é o Pelé dos técnicos. Com todo carinho pela nossa querida Inter, mas eu admito aqui para vocês que seria bacana, sim, ver o time ganhar a Tríplice Coroa, cara. Porque eu acho que seria a consagração final daquele que para mim é o melhor trabalho da Europa, assim, desde de 2017, tá ligado? Desde de quando essa bagaça começou. E eu acho, cara, que esse time aqui tem tudo para ser realmente o melhor City do Guardiola. Porque apesar de ter começado estranho, é natural que começou estranho. Porque, como é que eu posso dizer? Você tinha um time ali acostumado a jogar sem centroavante, que jogava com, ora, Gabriel Jesus enfiado ali, Bernardo Silva, Phil Foden, Sterling, ia alternando ali. Todos jogadores de características muito diferentes da do Haaland. Aí você chega com um cara que é um homem zarrão de 1,95 m, um homem de área, matador, papapá, e tem que adaptar o time em torno dele, porque ele é uma das maiores joias do futebol mundial. É natural que tenha problemas, é natural que tenha percalços. E aí, apesar disso tudo, o Guardiola ele conseguiu encontrar o equilíbrio e o City hoje joga com o Haaland em perfeita harmonia. Ele voltou a transformar o City numa máquina, né? O City ali nos primeiros, digamos, 6 meses de temporada não tava com aquela cara de máquina. Era muito aquele negócio de tipo, vai na empurrança, consegue criar as chances pro Haaland e goleava o adversário, mas você via que o bagulho não tava meio com aquele mesmo padrão
City que a gente se acostuma a ver. Mas esse da segunda metade, não. Esse City da segunda metade é um rolo compressor, é uma máquina, os caras atropelam todo mundo, não querem saber, todo mundo tá jogando muito bem, todo mundo tá em forma física absurda. Então, pra mim, cara, é isso. É um título incontestável do Manchester City. Os caras tem a frase do Alexander-Arnold, né? Que ele fala: depois que o City sente o cheiro de sangue, um abraço, acabou. Você não pode deixar os caras sentir o cheiro. Porque se eles sentirem assim que, acho que dá pra ganhar essa Premier League, eles começam a engatar a vitória, filho. Vitória, vitória, vitória. E ó, hoje o City empatou com o Brighton, tá? O Brighton, que é um dos melhores trabalhos da Inglaterra, e acabou uma série deles, que eles estavam com 12 vitórias seguidas. 12 vitórias seguidas. Aí eles empataram hoje com o Brighton e acabaram perdendo essa série. Então, e olha que assim, empataram assim, o jogo, time misto e tal, tirou os titulares depois. Longe assim de estar naquele mesmo nível de entrega que é o normal do City. Então é isso. Tem título inquestionável daquele que, pra mim, é o melhor time da história da Premier League. Lembrando que tem 2 finais ainda, pode ser que a temporada acabe de forma amarga, né? Vai que perde a final da Champions pra Inter, final da Copa da Inglaterra pro United, de repente vai dar uma zerada. Acabaria estranho, mas o pessoal lá na Inglaterra eles é muito tarado pro Premier League, né? Então você ganhar a Premier League é muito difícil que considerem a temporada ruim. Muitos lá dizem até que é mais importante que a Champions e tal. Uhum. Inclusive o próprio Guardiola, ele sempre fala isso. Eu não sei também, eu acho que outra coisa, depois a gente pode entrar mais no assunto, é a questão do... É o City ou é o Guardiola, né? Mas pra mim, é o Guardiola. É o Guardiola, cara. É porque assim, é bizarro, cara. Tipo, não dá pra colocar em palavras o que o City se tornou depois de Guardiola. Porque assim, eu cheguei a ver, cara, muita gente falar que o trabalho do Guardiola não era nada demais porque ele só tava ganhando Premier League. Mas o Manuel Pellegrini ganhou a Premier League no City, o Roberto Mantini ganhou a Premier League no City. Aí, por causa disso, o trabalho do Guardiola não é nada demais porque ele só tá ganhando Premier League. Tipo, mano, é um nível assim de ser doido das ideias. Como é que você consegue olhar pra esse projeto? Isso aqui é que é um projeto. O povo fechou o Vanderlei Luxemburgo, ele assinaria embaixo esse projeto. O City, ele tem projeto. O PSG não tem projeto. O Chelsea não tem projeto. O Newcastle tá começando aí, né? Com a grana infinita deles, tem que ver ainda como é que vai ser. Mas você olha pro City, cara, o bagulho é tudo padronizado. O City, ele... Inclusive é motivo assim, de muita gente... Tem gente que não gosta, né, do futebol do City, justamente por essa questão de ser padronizada. É como você olhar uma fábrica da Ford. Pesquisa vídeo aí de fábrica de carro, fazendo carro. É tudo padronizado, cara. Padrãozinho aqui, ó. Pá. Tudo sendo feito ali da mesma maneira, da maneira padronizada, corretinha. É isso que é o City, cara. O bagulho é tudo certinho, cara. Tudo nos trinques, tá ligado? Todos conformes. E aí, quando um jogador começa a querer mexer com o padrão, começa a querer atrapalhar o projeto, rala, filho. Foi o que aconteceu com o João Cancelo. Assim, talentosíssimo. Com certeza, para mim, o lateral mais talentoso era o lateral mais talentoso desse time do Manchester City. Mas, no momento em que ele começou a perturbar o projeto, ali, a tranquilidade do projeto, o Guardiola filho, vai lá e vai embora. Tu quer ser titular? Vai jogar no Bayern de Munique, vai jogar no Real Madrid, um abraço. Então, assim, todo mundo sabe o seu lugar, todo jogador sabe o seu papel. O Bernardo Silva, craque de bola, vai pro banco, fica calado. De Bruyne, craque de bola, vai pro banco, fica calado. Haaland, um dos jogadores mais valiosos do mundo, fez 5 gols, falta um pra quebrar um recorde histórico, vai pro banco, fica calado. Todo mundo sabe o seu lugar, cara. É um bagulho, assim, muito harmônico. É uma coisa surreal. Isso tudo com como é que fala, meu Deus? É a pedra angular, né? Que é a pedra que sustenta toda a construção. É o Guardiola. Quando tirar o Guardiola dali, cara, eles vão ter que escolher muito bem quem que vai ser o cara, se vai ser o Kompany, se vai ser o De Zerbi, se vai ser, sabe lá Deus quem que vai substituir ele, mas vai ter que ser muito bem escolhido, cara, porque ele é o coração dessa bagaça toda. Ele é o cabeça, ele é o coração, ele é a espinha dorsal, ele é tudo no City. É por isso que, por exemplo, quando o City foi tricampeão, o que é que eu fiz? Eu fiz uma arte para postar no Eurofoot com Guardiola. Com 3 Guardiola, assim. Se isso acontece num time que tem um Messi, o Barcelona ganhou 3 vezes seguidas a La Liga. Se isso acontece, você vai lá e faz uma arte com o Messi. O time do Cristiano Ronaldo ganhou 3 vezes seguidas na Liga. Você faz uma arte com o Cristiano Ronaldo. O time do Neymar ganhou 3 vezes seguidas. Você faz a arte com o Neymar. Mas no City é com Guardiola, não é com o De Bruyne, não é com o Haaland. Inclusive, esse City não é o City do Haaland. Ninguém nunca vai chamar esse City do Haaland. O Haaland é artilheiro da Premier League, artilheiro da Champions,
pode ganhar a bola de ouro, mas nunca na história do futebol alguém vai abrir a boca para dizer, porra, o City do Haaland era brabo. Não, vai ser sempre o City do Guardiola, justamente porque ele é a cara inteira do projeto, a cara inteira do time. Pois é, e depois do o Barcelona de Pep Guardiola, marquinha registrada, agora quem sabe teremos inaugurando também o Manchester City de Pep Guardiola, marquinha registrada, para ficar no futuro aí como referência, como time histórico, como algo que as pessoas vão se lembrar para fazer associações no futuro, né? Cara, incrível. Só deixa eu falar uma coisa bem rapidamente. O Yuri tava falando de projeto, né? Pra quem gosta de ler, e quem não gosta, por favor, leia pelo menos um pouquinho de vez em quando, né? É bom, por favor. Mas esse livro aqui, ó, recomendo bastante eu li, tá? É escrito pelo Ferran Soriano, que é o CEO do Manchester City, um cara que eles foram buscar, o City foi buscar no Barcelona, que é muito uma das mentes por trás desse projeto bem sucedido do Manchester City aí. E mesmo pra quem não tem muito interesse por gestão nem nada, ele dá bastante insight assim de bastidores, de como é que se faz um clube, decisões que se toma, né? E isso que ele escreveu esse livro aqui, olha, não sei não, mas eu acho que eu li posso estar errado, mas acho que eu li lá pra 2015. Então esse livro não é de hoje, mas mesmo assim ele ainda é o cara lá que tem grande influência em como as coisas são tocadas, né? Tem outro do Barcelona que eles trouxeram, né? O Tiki Beristain. Beristain. E o City, cara, eles conseguiram, assim, eles viram tudo que era bem feito no Barcelona, lá na época do Guardiola. Eles pegaram as coisas boas e assimilaram, até se tornar o que se tornaram hoje. E uma dessas coisas boas, a melhor de todas, é o Guardiola, né? Com toda certeza. O City hoje, cara, eu acho que o City é o que o torcedor do Barcelona queria que o Barcelona ainda fosse. Assim, não tem a menor dúvida. Tanto que, assim, eu vi até um jornalista, cara, não me lembro quem foi, se foi o Marcelo Beckler. Não, acho que não foi o Marcelo Beckler, não. Acho que foi um jornalista espanhol. Que ele falou que o Guardiola é culé, é apaixonado pelo Barcelona, e ele treinou o Barcelona por 4 anos. Hoje em dia tá no Manchester City fazendo o que faz. E aí o torcedor do Barcelona, eles têm que se deliciar, têm que aproveitar, têm que ver o que o City faz e ficar só imaginando, porra, cara, isso podia ser lá, né? Poderia ser lá no Barcelona, o Guardiola poderia estar lá ainda hoje. Porque ele é culé de fato, ele é apaixonado, ele é ídolo do clube, tanto como treinador quanto como jogador. Mas no fim das contas a gente vai ver o Guardiola tendo passado 4 anos no Barcelona e ele vai passar 10 no City. 10, no mínimo, se não passar mais.